dessa música. Salmo 115, verso 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amém? Podei-vos assentar. Amados, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ter várias leituras rápidas, porém eu quero trazer sobre nós hoje algo que pesa ao meu coração, e pesa muito ao meu coração. Eu até pedi para o pastor Davi ali, que eu estava meditando na palavra, eu falei: pastor, me ajuda, porque meu coração sentiu um peso da responsabilidade do que eu gostaria muito de tratar com vocês essa noite. Porque nós estamos vivendo dias que são dias complicados para nós. Dias que nós não conseguimos compreender exatamente o que o povo de Deus precisa fazer. Porque, amados, olhe bem para mim. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu não quero me prolongar na palavra. Quando eu convoquei a igreja para que nós pudéssemos falar sobre a situação do nosso país hoje, é óbvio que eu gostaria de falar da palavra de Deus, mas também realizar hoje algo novo, algo que muitas das igrejas só se preocupam em trazer deputados, vereadores, prefeitos e ficar pedindo voto. E eu quero dizer algo para vocês: nós não vamos pedir voto para ninguém aqui, porém eu quero que a nossa igreja seja uma igreja conhecedora, seja uma igreja sábia, seja uma igreja que se posiciona, seja uma igreja que tenha voz ativa, que seja usada pelo Espírito Santo de Deus, que seja um instrumento de Deus na terra. Eu dizia aqui, na sexta, eu tive uma reunião lá na Faria Lima com pessoas de um nível bastante alto, e um deles começou a tirar sarro de que um judeu se converteu a Cristo, entrou na sala e começou a falar de Deus para as pessoas na empresa, e até mesmo um gay se converteu. E aquele rapaz estava tirando sarro disso. E eu falei: mas olha, como é que pode? E eu, na hora, eu não tive dúvida, eu interrompi a reunião e eu falei para ele: olha, eu não acho certo você falar isso, porque você não sabe quem é Deus. Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. Eu nem sei se eu perdi o negócio, mas eu não saí de lá com a minha cabeça pesada, de não ter defendido o nome de Jesus. E quando nós entendemos o que eu quero dizer, utilizando esse simples exemplo, quando nós defendemos Deus na terra, quando nós defendemos o nome de Jesus na terra, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. As nossas características podem ser mudadas. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a terra pertence a Deus, e ela entregou a terra nas mãos dos homens, aos seres humanos. Salmo 115, verso 16. Acabamos de ler, mas eu quero que você entenda. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Prepare a sua Bíblia. Abre em Lucas, capítulo 6, verso 4. E olha o que aconteceu. Logo que Deus entrega a terra aos homens, como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Esse mesmo. Obrigado. O homem, por sua vez, deu lugar ao diabo. E simplesmente deixou o mundo jaz no maligno. Deus dá a terra aos homens, para que eles possam utilizar a terra, a criação. E aí os homens pegam a terra e fazem o quê? Entrega na mão do diabo. Só que em Mateus capítulo 28, verso 18, se você não tiver tempo de acompanhar, o pastor Davi está me ajudando, porque são vários textos, se você quiser só anotar, por exemplo, anote. Mas Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus entrega aos seres humanos, então, a terra. Os seres humanos entregam a autoridade dessa terra ao diabo, porém vem Jesus e toma de volta a autoridade sobre esta terra.
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sobre a tua vida há uma autoridade de poder, amados. Essa autoridade está sobre você. Olhe para as suas mãos assim: eu tenho a autoridade do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sabe o que é isso? Se você tem autoridade, você tem condições de falar, você tem condições de exercer essa autoridade, você precisa exercer essa autoridade. Jesus conquista isso na cruz do Calvário, morre por você, deixa o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser investidos dessa autoridade, dessa capacidade de nós tomarmos de volta. Bom, pastor, até agora você não falou nada de política. É lógico que eu não falei nada de política, mas nós vamos entrar agora sobre isso. Nós somos seres politizados. Desde que começa a Terra, houve a política. A política, como a gente pode interagir, são as interações dos seres humanos nas suas ambições, nos seus regramentos, nas suas situações de vida, para tudo. Até dentro do casamento tem política. Ou não? Tem. Tem a política da boa vizinhança. Ou não é? Dentro da igreja tem política? Tem. A boa política. Qual é a política? A política da comunhão. E aí, quando nós começamos a entender isso dentro da Bíblia, olha o que a Bíblia nos diz. Lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 14 a 20. Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono de seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém? Olha só que interessante. Aqui, o que Deus dá uma orientação de como é que nós devemos escolher aquele que vai governar. E aquele que vai governar tem que ter basicamente o amor de Deus na sua vida. E que não queira ajuntar para si, riquezas. Que não queira juntar para si poderes, mas que queira ter o desejo de fazer com que o amor de Deus seja estabelecido, que o amor de Deus seja levado adiante. Quando nós começamos a olhar isso, nós vamos ver lá o povo de Deus exigindo, querendo um rei. Samuel, me ajuda nisso. Samuel, por favor. Aí o profeta fala: olha, cuidado com o que vocês estão desejando. Vocês querem mesmo isso? Nós estamos aqui sendo governados por Deus. Se vocês não querem continuar sendo governados por Deus, não, nós queremos um rei. Como as outras nações têm, nós queremos um rei. E aí Samuel fala: olha, cuidado. Por quê? Porque pode haver corrupção, pode haver problema. Mas o povo insistiu. E aí o que aconteceu? Deus estabelece quem? O povo escolhe quem? Saul. E o que acontece com Saul? Ele se perde. Exatamente naquilo que foi dito em Deuteronômio, ele se perde em tudo. Quando nós temos que escolher alguém, nós temos que escolher alguém por princípio cristão, por princípio do amor e temor a Deus. Quando você for, porventura, daqui um ano, o ano que vem vai ter eleição, se não me falha a memória, olhe para aquele
indivíduo que você quer votar e procure saber da vida dele. Olhe para aquele indivíduo e perceba se ele tem os princípios de Deus na vida dele. E amados, eu não estou dizendo aqui que ele tem que ser evangélico, eu quero que ele tenha princípios, família, bom relacionamento com as pessoas, boa procedência, e por aí vai, é o que Deuteronômio diz. Segunda coisa que nós devemos fazer, que está em Tito, capítulo 3, verso 1. Romanos, capítulo 13, verso 1 a 5, e 1 Pedro, 2, 13 a 17. Vamos lá, ver Tito, capítulo 3, verso 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Amém. Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém? Eu vou te ajudar, Davi. Vou ler 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Amados, olhem bem para mim aqui. Todos nós estamos hoje numa situação na qual a gente fica perplexo com o que está acontecendo aqui, no Brasil principalmente. Mas se a gente olhar o planeta Terra, nós vamos ver que é o planeta Terra que está passando uma grande crise nas suas autoridades, na sua questão moral, na sua questão ética. Mas o povo de Deus tem um diferencial que ele precisa ter. Qual é que o povo de Deus precisa ter? Respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades. A gente respeita as nossas autoridades? Vamos ser sinceros. Hein? A primeira coisa que a gente faz é resmungar e falar mal deles. A primeira coisa que a gente faz é questionar, desde a primeira instância, que é um vereador, não é? Ao prefeito, ao buraco, ao isso, aquilo. Só que não respeitamos. Não entendemos que toda a autoridade que está investida é permissão do Senhor. Por que é permissão do Senhor? Porque Deus deixa com que nós tenhamos a escolha. Foi pregado isso aqui quarta-feira. Nós temos as escolhas, a gente escolhe. Quem mandou a gente escolher? Lula, Dilma, Alckmin, Dória. Quem mais que a gente pode falar? Quem você votou para deputado? Quem você votou para deputado, Paulo? Aí, ó, o cara não lembra, ele quer ficar em cima do muro, porque vai aparecer na telinha ali, ó. Não é? Hã? Você votou na Patrícia Bezerra para vereadora? E você, Paula, votou para quem? E você, Thales? Votou nela também? Não é? Vocês lembram para quem votaram? Não? Olha que interessante, pessoal. Não estou aqui para criticar. Eu sei em quem eu votei, em todos os âmbitos. Por quê? Porque quando nós lembrarmos de quem nós votamos, a gente pode cobrar. A gente pode saber, respeitar e orar por aqueles que nós estamos dando a ele um voto de
confiança. Quando você vota, você dá um voto de confiança. Você está dando credibilidade. E a palavra de Deus, olha o que o apóstolo Paulo fala, é duro, mas é verdade. Honrai a todos, honra. Ore. Procure dar a essa pessoa a sua confiança de verdade. Mas se ela quebrar a confiança, nós vamos falar. Nós também podemos tomar certas atitudes, mas nós temos que ser pessoas que respeitam as autoridades. E eu acho que o povo de Deus não respeita a autoridade. O povo de Deus não respeita a autoridade quando é parado com um carro na rua e o documento está lá atrasado, e aí o cara dá uma certa insinuação e você vai lá e pau na máquina. Tudo bem, quanto o senhor quer? R$100, R$200, você me libera? Quem já passou por isso aqui? Eu passei, amados. Eu passei uma vez na rodovia, Ayrton Senna, o cara me parou, e aí ele disse, a gente estava indo para uma pregação, lembro como se fosse hoje, meu carro estava cheio, sentado atrás, 3 jovens, e aí ele falou, olha, tinha que estar todos afivelados no cinto. Eu falei, o senhor me perdoa, vou afivelá-los. Mas você sabe, né? Vai ter multa, vai ter ponto, e não sei o que lá. E ele começou a emblomar, né? A gente podia conversar. Quando ele falou a gente podia conversar, o senhor multe, por favor. Meu documento está errado? Tem alguma coisa errada? Queridos, quando eu falei isso, ele foi ver extintor do carro, ele foi ver pisca, ele foi ver se estava a luz certa, mas eu não desrespeitei. Pneu eu nem lembro se ele viu. Mas eu respeitei, eu não quis fazer algo errado, mas eu respeitei. Nós temos que respeitar a nossa autoridade. E sabe, amados, uma das coisas que eu mais vejo hoje, por exemplo, é a falta de respeito à nossa polícia militar. Os caras dão a vida aí na rua todos os dias. E quando eu falo polícia militar, é bombeiro, é o próprio policial militar que é sério. Ou vocês pensam que não é a maioria que é sério? Você acha que é todo mundo que é vagabundo? Que fica pegando dinheiro? Não, a maioria é séria, a maioria está dando a vida. E às vezes a gente desrespeita. Às vezes a gente desrespeita as pessoas, falando mal, criticando. Aí a Bíblia vem e nos diz, honra. Terceira coisa que eu quero falar com vocês, é que nós devemos orar pelos nossos governantes. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o que o apóstolo Paulo fala, duras palavras. Duras palavras. Você ora pelo Temer? Eu achei muito interessante hoje de manhã que o pastor Jefferson pegou e disse uma frase, né, que nós devíamos buscar a salvação deles. Pedir a salvação deles. Do Lula, do Temer, da Dilma, né? Mas a gente quer a salvação deles ou a gente quer mandar eles para o inferno? Hein? Vamos falar sério, pessoal? Às vezes não dá uma coisinha dentro da nossa alma, assim, de falar, puxa, esses caras... Eu já pensei nisso, amados, para com isso, eu não sou hipócrita, não. Eu já pensei, esse aí podia morrer. Eu virei homicida. Eu queria que o cara morresse. Quem já não pensou aqui? Já pensou, Ângela? Já, Vicky? Você nunca pensou? Eu já pensei. Porque às vezes a gente fica tão indignado com a situação das coisas, mas o que Deus nos orienta, ore. Ore. Peça a salvação deles. Aí eu falei aqui no final do culto pela manhã, imagina se o Lula se convertesse e falasse de Jesus. É que eu não sei falar como ele fala. Mas Jesus é bom. Deus é bom. Não é? Talvez ele ia falar aqui.
E ele seria muito, muito bem quisto na igreja quadrangular. Como ele tem só 4 dedos, Jesus salva, Jesus batiza. Brincadeira. Gostou, né, pastor? Foi bem agora, né? Ele seria muito bem visto lá. Mas a gente ora por eles. Será que você pode agora desarmar um pouquinho o seu coração e falar: Senhor, traga salvação ao presidente, ao governador, traga salvação, Senhor, aos prefeitos, aos deputados. A gente precisa orar por eles, porque, amados, está na pura corrupção. E nós, como cristãos, não estamos fazendo isso. Devemos pagar os impostos. Vamos ler apenas um texto, Davi. Pode ser Lucas 20, 25. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Amados, eu entendo que nós somos indignados pelos impostos que nós pagamos. É muito alto, não é? Quando a gente, eu vou ser sincero, todo começo de ano, quando vem o tal do IPVA, eu fico numa indignação. Porque está tudo esburacado, nada funciona. Esses caras que trabalham na Câmara de Vereadores não fazem nada por nós. É difícil pra caramba, a gente pede para os caras: pô, ajuda a gente, tampa o buraco lá, e os caras fazem, pode deixar, eu vou fazer, mas não faz, né? Mas é os impostos, são os impostos que tampam os buracos, é o imposto que tem no hospital. Pastor, mas nada funciona, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, nada vai funcionar. Vai destruir. Se já não está bom agora, imagina se todo mundo parar de fazer o que é certo. Outra coisa que nós precisamos ter é leis justas. E aí a Bíblia fala sobre isso. Em Isaías capítulo 10, versos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Olha que lindo isso, cara. A Bíblia trata tudo. E às vezes a gente não presta atenção. A Bíblia está falando: olha, nós precisamos batalhar como cristãos para que não haja o quê? Leis injustas. Para que a gente não tenha injustiças. No Salmo 94, 20, diz também sobre isso. Isso é bíblico, pessoal. Política é bíblico. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Pode a gente se associar à iniquidade aceitando uma lei como tal? Por exemplo, pessoal, vamos ser sinceros. Eu sou contra o aborto. Você é a favor do aborto? Se tem alguém aqui que é a favor do aborto, por favor, você tem que vir sentar ali comigo e a gente conversar sobre a vida de Deus. Ah, você é a favor do... Você agora meio duro. Você é a favor do casamento entre as pessoas de mesmo sexo? Eu não sou. Eu acredito no princípio cristão. Eu acredito no princípio da família. Pai, mãe. É esse princípio que eu acredito. Por acaso 2 homens conseguem produzir um filho? 2 mulheres conseguem produzir um filho? Não é essa a criação. A criação é o que está estabelecido, homem e mulher. Porém, vou dar uma vírgula aqui. Se existe na sociedade homossexuais, e eles querem e eles têm o direito de viver como tais, que eles vivam. E a gente tem que respeitá-los e principalmente amá-los e trazê-los para o Senhor. Se eles querem continuar na vida que eles querem, não cabe a nós julgarmos, e não cabe a nós chegarmos para eles e falar assim: você vai para o inferno, é eles e Deus. Eu tenho que mostrar o que é correto. Eu não abro mão daquilo que eu acho certo. E se eu não abro mão daquilo que eu acho certo, eu tenho que me posicionar quando alguém me perguntar. Se você não se posiciona, você está fazendo o que o Salmo 94, 20 diz. Você está se compadecendo com aquela situação errada. Você está aceitando uma lei que gera iniquidade. Ô irmão, você não pode fazer isso. Aí diz também que nós devemos ter uma questão muito clara: sermos justos na justiça de Deus nessa terra. Levítico 19, 15.
Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Olha que lindo. Show, né? A Bíblia é fora de série, ela fala tudo. Se nós olharmos também em Provérbios 29:15, que eu acho sensacional, por favor. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Que coisa, hein? Amados, presta atenção. Sabe por que eu estou pregando tudo isso? Porque a gente vai entrar ainda numa fase... Eu só estou dando uma orientação do que tudo que a Bíblia nos fala. Eu falei primeiro que nós devemos saber escolher as pessoas. Eu falei que nós devemos respeitar autoridades, que nós devemos orar por elas, que nós devemos pagar aquilo que é devido a nós pagarmos, que nós devemos procurar saber sobre as leis. Nós devemos saber quais são as leis. E a gente tem que lutar pelas leis justas. Nós estamos falando sobre a justiça, que nós devemos nos preocupar com aqueles que são mais carentes, e eu vou falar nesse próximo ponto sobre a pobreza. O nosso país é um país riquíssimo. Aqui você joga uma semente aqui na terra, você abriu um buraco aqui, jogou uma semente na terra, nasce. Ou não é? Jogou uma semente aqui na terra, nasce. Agora, amados, se nós não tivermos justiça dentro da nossa própria casa, nossos filhos vão ser pessoas completamente rebeldes. E a sociedade está porque está hoje, porque nós como pais não agimos na justiça. Tenho falado isso. A vara precisa comer. A vara precisa comer. Posso falar uma coisa para você? Não tenha medo de bater no seu filho, quando é necessário. Amém? Não é espancar, é corrigir. E aí a Bíblia fala sobre a pobreza. Deuteronômio 15:11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Olha que coisa. A Bíblia nos fala que os governantes têm que se preocupar com os pobres. Porque sempre haverá pobreza na terra. E por que sempre haverá pobreza na terra, pessoal? Por um simples motivo. Porque somos seres humanos, somos egoístas, somos corruptos e o mundo jaz no maligno. Então uns vão ter mais e outros vão ter menos. E nós temos que escolher pessoas que se preocupam com aqueles que têm menos. Tanto é que nós vamos ver em Atos, lá a maior revolução que poderia existir na face da terra, que é a formação da igreja. E eles começam do jeito mais correto. Qual que é o jeito mais correto da formação da igreja? Olha, se você tem menos, nós vamos pegar tudo o que nós temos e vamos distribuir de forma igualitária. Você que tem menos, vai receber mais. Você que tem mais, vai receber menos. Mas todos vão ter. E eu profetizo que você vai ter na sua vida também, em nome de Jesus. Para poder ajudar aqueles que necessitam e precisam. Isso é um papel nosso. Mas nós temos que nos preocupar com aquele que se preocupa. Com aqueles que são mais pobres. Aí a Bíblia fala também, lá em Provérbios 29:2, eu vou já um pouco mais à frente, Davi, que nós temos que entender que os nossos governantes precisam lutar por nós. E aí está lá, em Provérbios 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando domina o perverso, o povo suspira. Como é que você está agora, amados? Suspirando, não é? Eu, outro dia, numa reunião essa semana, a gente perguntou, né? Acho que foi na quinta. Não, quinta-feira, isso mesmo. E aí eu perguntei para a pessoa, e aí, como é que estão as coisas? Está indo tudo bem? Tal? Sobrevivendo. Quem está sobrevivendo aí? Hã? Está difícil, não é? Mas por quê? Porque os governantes que estão lá são perversos. E são perversos porque nós é que escolhemos. Eu não vou perguntar aqui para não ter problema, mas teve alguém aqui que votou na Dilma. Teve alguém aqui que votou na Dilma. Teve alguém aqui que votou na Dilma. Mas também teve alguém aqui que votou no Aécio no segundo turno.
E eu não sei se seria pior. A verdade está demonstrada agora. Porque você pode ter vergonha de ter votado na Dilma, mas quem votou no Oeste tiver ter vergonha dobrada, porque o cara é um vagabundo sem vergonha, né? Olha o que ele fez, perverso. Não estão nem aí, pessoal, pegar 2 milhões de reais, são 2 milhões de reais que foram desviados de um hospital, de um remédio numa UBS, de uma situação em que podia ser ajudado alguém. Amados, nós estamos suspirando no Brasil, estamos suspirando nessa terra, e a gente não está fazendo nada, mas a Bíblia fala, e a Bíblia fala de algo que eu acho lindo, e que nós vamos falar agora, em 2 Samuel, capítulo 10, verso 12, e que muitos de nós não temos isso, e que eu gostaria que o Brasil tivesse, que nós brasileiros fôssemos assim. 2 Samuel, capítulo 10, verso 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Sejamos patriotas. Sabe o que está sendo falado aqui? Lute pelas cidades. O povo de Deus estava instruído para lutar pela cidade, pelo seu povo, lutar para que eles fossem abençoados, lutar para que eles tivessem coisas boas. A Bíblia nos mostra povos que são completamente patriotas. Ou você acha que o povo judeu não era patriota? Era super patriota. E os americanos? São patriotas? Até o extremo, não é? Quantos não são? Quantos não dão a sua vida? Um dos maiores exemplos que eu vejo nessa história de patriotismo, mesmo que seja de forma imbecilizada, foi a Segunda Guerra Mundial, em que os japoneses inventaram o tal dos kamikazes, e eles destruíram Pearl Harbor. Como? Jogando seus aviões nos navios de guerra dos Estados Unidos. E eles iam pelo quê? Iam por um Deus? Não. Eles iam pelo quê? Pelo seu país. Eles iam pelas pessoas, pelo povo, por aqueles que necessitavam. Aí eu vou falar uma coisa para você. Você é patriota? Hein? Ou você é o típico brasileiro que tanto faz como tanto fez? Daí, vai que vai numa boa. Ah, deu. Se não deu, tudo bem. O que eu quero provocar em você nessa noite é exatamente isso. O sentimento que o povo de Deus tem que ter, de amar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Deus entregou um país maravilhoso nas nossas mãos, para que nós pudéssemos falar de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter uma família abençoada, para que pudéssemos ter o que comer, para que pudéssemos ter o que fazer, porque aqui tudo dá. Ou não? É ou não é? Dá. Está aí a prova dos irmãos da JBS, em 12 anos, saíram de 12 milhões de faturamento para 170 bilhões. Tudo dá. Tudo dá. Tudo errado, né? Mas nós estamos num país que ainda tem chance de nós abrirmos uma portinhola e conseguirmos fazer algum tipo de trabalho. Agora, a gente dá valor para isso, pessoal? Olha, eu vou falar para vocês, talvez a última vez que eu vi o povo brasileiro mesmo sofrer pelo próprio Brasil foi em 1982, quando a seleção brasileira perdeu no Sarriá para a Itália, 3-2, com os gols do Paolo Rossi. Eu lembro nitidamente, aquilo foi a primeira vez que eu chorei pelo futebol, como o brasileiro chorou. Quem lembra disso? Lembram? As ruas eram pintadas, era uma delícia ver a Copa, era tudo pintado, as ruas com as bandeiras do Brasil, era muito show, a gente era brasileiro, a gente tinha orgulho de ser brasileiro. A gente tem orgulho de ser brasileiro hoje? Hã? A gente não tem orgulho de ser brasileiro, mas a gente se preocupa em ser verdadeiramente brasileiro? A gente entende o que a Bíblia está nos ensinando? E aí, para encerrar, em Romanos 13, 4 a 7, a palavra de Deus, ela nos traz
a última orientação para que eu fale de Jesus. Romanos 13. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Olhe bem para mim. Novamente Paulo fala sobre submissão à autoridade. E ele diz, pague o que tem que ser pago, dê honra a quem tem honra, mas Deus é vingador daquilo que é mal. E nós podemos cobrar aquilo que é mal. O bem é um dever. E é um direito nosso. Mas o mal, nós podemos cobrar. Nós não precisamos ficar quietos com o que está acontecendo. Porque a Bíblia nos dá autoridade. Mateus 28, 18. É nos dada toda a autoridade nos céus e na terra. Há uma autoridade sobre a tua vida. Há uma autoridade na sua oração hoje. Há uma autoridade para você cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Amados, deixa eu falar uma coisa, eu estou preocupadíssimo, é por causa do Natan, do Davi e do João. Eu já fiz o que tinha que fazer na terra. Se eu for embora, eu já estou feliz. Eu já casei, eu já plantei árvore e estou escrevendo um livro agora. Vou contar de você no livro. Daquilo que você fez lá naquele negocinho que estava lá no poste lá, aquele telefone. Faço trabalho. Ela fez. Aí eu casei. Vou contar, esse vai ser um dos capítulos mais importantes do livro. Mas eu terminei meu livro, eu vou me sentir satisfeito nessa terra. Mas e o Natan? E o Davi? E o João? E a Antonella? E a Thalita? E o Felipe? E o Thomas? Aonde nós estamos entregando eles? Será que nós não vamos nos preocupar com eles? Porque sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos o dever de nos preocuparmos com a geração que está por vir. E nós somos egoístas. O brasileiro é egoísta. O brasileiro só pensa na hora. O brasileiro só quer pensar naquilo que vai acontecer agora. Se der bem, bem. Se não der, então tá bom. Não é assim que funciona. A Bíblia nos ensina a sermos diferentes, a nos preocuparmos com o futuro. E sabe quem nos ensinou o último ato de política que nós temos que ter? Sabe qual é o último ato de política que nós temos que ter hoje? Está em Mateus capítulo 20. E esse é o último texto que eu quero ler com você. Mateus capítulo 20. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Mateus 20, 28, eu quero só repetir esse último verso. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava aqui, muitos indignados, fizeram lá várias coisas contra ele, puseram interrogatório. Ele veio e quebrou vários paradigmas, e ele falou, olha, o verdadeiro líder, aquele que tem que estar lá na frente, é aquele que tem que servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, a igreja do Senhor na terra tem que ser uma igreja serva, uma igreja de servidão, uma igreja que dá a sua vida em resgate daqueles que estão necessitando, precisando. E dar a vida é ver o que Jesus fez, porque nesse mesmo texto está lá sendo indagado por 2 filhos, porque a mãe chega e fala assim, Jesus,
Dá para você pôr um dos meus filhos à direita e o outro dos meus filhos à esquerda do Pai? E aí Jesus fala, olha, não é assim que funciona. Espera aí, eu quero dizer uma coisa para você, precisa servir. Você serve? Pergunta para a pessoa do seu lado, você serve para alguma coisa? Hã? Ué, será que eu sirvo para alguma coisa? Porque ser servo como Jesus fala, é dar a vida para aqueles que necessitam de salvação, mas necessitam de uma sociedade mais justa. Amados, deixa eu falar uma coisa para você, a gente aqui não passa fome. Você está passando fome? Mas você já passou fome? É terrível passar fome. Passar fome é terrível. Ficar sem o que comer não existe. E ficar sem tomar banho? Eu tomo 3 banhos por dia. Eu tomo 3 banhos por dia e o Natan não toma nenhum. É o cascão da casa. Eu não consigo ficar sem tomar banho, mas a gente toma banho aqui. O nosso banho é quentinho. Hoje o João falou, vou tomar banho com você, papai. Eu falei, então vamos, né? Eu já estou começando a ficar até constrangido já, né? Porque o moleque está grande. Ah, um banho quentinho, papai. Banho quentinho, filho. Nós temos onde tomar banho. Temos aonde deitar a nossa cabeça. Mas Jesus, em outro texto, diz, olha, tem lugar que eu não vou ter aonde deitar minha cabeça. E nós, como povo de Deus, nós precisamos mudar a nossa história. E só mudamos a nossa história se a gente mudar o nosso quadrado. Não tem a música do quadrado? Hã? Tem a música do quadrado. Sabe tocar a música do quadrado, pastor Paulo? Ainda bem, que vocês soubessem. Hã? Mas eu tenho que mudar o meu quadrado. Eu tenho que ser servo aonde eu estou. Eu tenho que ser servo na minha casa. Eu tenho que ser servo no meu trabalho. E ser servo é dar a vida por estes. Dar a vida é falar de Jesus. Dar a vida é transformar aquele lugar, é quebrar os paradigmas. É dizer para as pessoas, olha, nós precisamos mudar a nossa história. Eu preciso começar a ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar aqueles que estão lá com problema no meu trabalho. Eu preciso ajudar aqueles que estão com problema na minha casa. Eu preciso ajudar aqueles que estão com problema lá no meu bairro. Você ajuda? Você sai das suas paredes? Ah, pastor, de vez em quando passa alguém lá na minha casa, bate lá, eu dou um pratinho de comida. Não estou falando que isso não é bom, não. Mas não é isso que Deus está querendo de nós. Deus quer de nós um posicionamento de um povo verdadeiro. Para um pouquinho agora. E eu quero que você preste atenção. Eu quero fazer uma oração antes de nós falarmos do que está acontecendo no Brasil. Eu quero que você declare nesse seu quadradinho aí onde você está, que você vai ser o maior servo. Ah, mas a palavra de Deus diz que eu não tenho que me gabar para ser o maior servo. Realmente não. Mas você quer se posicionar como o maior servo daqueles que necessitam e precisam do amor de Deus, e você vai ser o bom político do Senhor nessa terra. Você vai buscar ir atrás. Nós não estamos fazendo isso. Um irmão da nossa igreja não foi assaltado aí, não levaram o carro dele, o que nós fizemos? Minhocão, fizemos caldo, é uma forma de ajudar, não foi? Amém. Ajudamos, graças a Deus por isso, foi bênção, valeu a pena, puxa que show, não é? Mas a gente se preocupa, por exemplo, em saber quais são as necessidades do hospital que tem aqui perto, do cemitério. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, uma batista no Rio de Janeiro, que ela chama Batista da Capela. E eu acho o máximo o que eles fizeram. Eles estão próximos de uma favela grande e também próximos de um cemitério. E o pastor começou a perceber que lá não tinha lugar para velar os corpos. E ele pegou e comprou um terreno do lado da igreja e fez várias capelas mortuárias. Várias. E ele dá de graça o velório e o enterro para aqueles que não têm condições de enterrar, porque morre um monte. Morre matado, morre morrido.
E aí se tornou a igreja da região lá, a igreja da capela mortuária. A única regra é que quando a pessoa for velar o corpo lá, tem que ter alguém da igreja para fazer o ofício. E a igreja cresceu tanto por causa disso, ela se tornou tão conhecida no bairro, que hoje, a maior forma de evangelizar o bairro é a capela. Nossa, pastor, mas pela morte. Você já por acaso passou pela situação de enterrar alguém? Amados, quando eu fui enterrar meu pai, que terrível. Eu fui naquele sistema funerário, aquele serviço funerário, ainda estou para falar com o Paulo disso, para mudar falar com a Edir lá, para a gente mudar esse serviço funerário. É um absurdo, amados, você chega lá, com o coração arrebentado já, e os caras põem você dentro de uma sala cheia de caixões, e aí mostra o primeiro caixão. Você já foi, Gé? Mostra o primeiro caixão, é um caixão de papelão, se você pôr o corpo da pessoa vai cair, é terrível, e nós cristãos não fazemos nada. Aí ele fala, ó, esse aqui é assim, custa baratinho, tal, você quer esse? Ah, mas meu pai vai cair. Aí fomos para o segundo, era um pouquinho melhor, aí você já vem com aquela coisa apertada no coração, vou pôr meu pai nesse caixão, como se meu pai estivesse lá. Meu pai não estava mais lá, mas você não quer pôr ele num caixão ruim? Aí fomos para o terceiro, como é que é a forma de pagamento? À vista ou no máximo em 10 dias com cheque. E olha, eu vou dizer uma coisa, normalmente quando morre sempre no pior momento, não é? Às vezes a gente não tem aquele dinheiro para pagar, é terrível, amados, e às vezes a gente não tem a pachorra de se levantar, às vezes para estar lá no velório que você está do seu amigo, de um companheiro, de um tio, e falar uma palavra, se posicionar como servo. Eu estou dando vários exemplos simples, que começa aí, o nosso se mover do nosso quadrado, porque eu quero que você, a partir de hoje, em nome de Jesus, seja o que Jesus fez. Eu mostrei que a política está na Bíblia, e ela precisa ser realizada, e você precisa realizar a política a partir da sua casa, a partir da sua escola, Larissa, a partir lá do seu trabalho. Se alguém vier falar das coisas, você não pode ser um alienado ao mundo, você tem que estar antenado, e você ter opinião, porque você é formador de opinião. Você é ou não é formador de opinião? Jesus está em mim, e está toda a autoridade sobre a minha vida. Você é um formador de opinião. Eu quero em nome de Jesus que você não tenha medo, seja onde você estiver, com quem você estiver, você se estabeleça como cristão ali, e fale sim em nome de Jesus, porque eu te expliquei aqui o que nós devemos fazer, escolher bem aqueles que estão à nossa frente, para serem os nossos líderes, orar por eles, respeitá-los, honrá-los, mas nós buscarmos leis justas, mas nós falarmos para as pessoas do que é certo. Para de falar ou aceitar o que é errado. Certo é certo, ou a Bíblia não fala assim, sim, não, não. Certo é certo. Eu quero que você, em nome de Jesus, declare aí, que aonde você estiver com o seu quadradinho, você vai estabelecer o reino de Deus, porque você está aqui para estabelecer o reino de Deus. Eu não posso dizer que o Brasil é do Senhor, porque não é. Não é. Nós não estabelecemos nem o nosso quadradinho. Em nome de Jesus eu estabeleço, Senhor, diante de Ti, que todo este quadrado, ó Pai, em que eu vivo, a minha casa, o meu trabalho, aonde estiverem com os meus amigos, seja numa pizzaria, num restaurante, seja no meu esporte, seja, Senhor, naquilo que eu estiver fazendo, até na minha igreja, que seja estabelecido o reino de Deus, que eu seja o político nessa terra, sim, o político do reino, que fale o correto, que fale o bem, que fale o certo, porque eu creio, Senhor, que só assim a gente pode trazer a cura a esta nação, quando o povo de Deus se torna povo de Deus, quando o povo de Deus luta pelo que é certo, ajuda os necessitados, honra aqueles que precisam serem honrados, e ora pela salvação de todos.
em nome de Jesus. Me ensina a ser como Jesus foi, neste momento em que Ele disse que Ele foi servo ao ponto de dar sua vida àqueles que precisavam. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém.